Olá, turma, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar início, então, né, ao nosso conteúdo do terceiro trimestre. E nós vamos iniciar fazendo uma pequena introdução, né, à história do cinema. Então, para a gente começar, né, falando da origem do cinema, né, como que surge o cinema, a gente vai ter ali a criação dos fotogramas e do cinetoscópio, que eram equipamentos que eram utilizados na época para gravar essas cenas. E a gente tinha como temática, né, na verdade, o objetivo do cinema, né, desses equipamentos, eles eram inicialmente ali uma forma de registrar banalidades do cotidiano. Então era tudo muito ainda... o cinema ainda não era uma forma, né, de contar histórias, era mais ali uma questão de como funcionavam aquelas máquinas. Então ele foi criado ali por volta do final do século XIX na França. E a técnica, né, de se fazer filmes consistia em projetar várias fotografias, que eram chamadas fotogramas, que representavam imagens de momentos sucessivos de objetos ou personagens, criando assim a ilusão de que esses estavam em movimento. Então eram cenas assim de pessoas andando na rua, cenas muito cotidianas, né, banais mesmo. Um marco, né, desse período aí do início, né, dessa criação, né, da formação do cinema, é quando os irmãos Lumière inventam o cinematógrafo, que era uma máquina filmadora que ao mesmo tempo também era um projetor de cinema. Então ele, ao mesmo tempo que ele filmava, ele também era um projetor, uma forma ali de projetar esses filmes. E eles apresentam, né, o filme que eles fazem para apresentar essa máquina, né, que eles criaram, se chama O Trem Chegando à Estação, que é ali, né, um trem chegando à estação, não é um curta, e é simplesmente isso mesmo, essa cena, porque o objetivo deles não era ali mostrar uma história ou mostrar uma cena muito interessante ou fazer comunicar sobre algum assunto ou algo assim. Era apenas mostrar como funcionava essa máquina que eles criaram, que eles inventaram. Em 1895, um dos primeiríssimos filmes exibidos se chamava Um Trem Chega à Estação, o que não era nada mais do que um trem chegando à estação. Mas quando o trem disparou em direção à tela, a plateia gritou, porque achou que ia ser atropelada. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. Ninguém nunca tinha visto nada parecido. O que começou como uma apresentação secundária se tornou algo a mais, quando os primeiros cineastas descobriram que podiam usar esse novo meio para contar histórias. Como nós vimos nesse trecho desse filme, essa invenção, né, dos irmãos Lumière passou a chamar a atenção ali de pessoas que eram envolvidas já com a arte, com o teatro principalmente. Uma dessas pessoas, né, talvez ali o nome mais importante que fez, né, do cinema algo ali, começou a fazer do cinema algo como que nós conhecemos hoje, seria o Georges Méliès. Méliès, ele vai misturar ali essa invenção, né, adicionar a essa criação dos Lumière a questão da criação e da fantasia, utilizando ali as técnicas do teatro e também do ilusionismo, para criar, né, passando ali a criar filmes, né, com histórias fantasiosas e de ficção. Ele também vai ser responsável ali pelos primeiros efeitos especiais, né? Ele vai utilizar ali dessas técnicas para isso. Ele vai fazer também adicionar cores às imagens que eram gravadas em preto e branco.
e cortes de cena também. Tudo isso feito manualmente, ali direto nos rolos dos filmes mesmo. Então ele tinha ali na equipe dele as pessoas que eram responsáveis por fazer essas modificações, né, nos filmes, fazer ali as pinturas, né, à mão, adicionando as cores, ó, tá vendo como mostra, né, nesse vídeo, e fazer os cortes também de cena, para criar aqueles efeitos, né, visuais que tinham nas histórias que o Méliès contava nos seus filmes. Então era tudo feito à mão. Isso é um vídeo, né, mais atual, que mostra ali mais ou menos como que era a técnica utilizada pela equipe do Méliès para criar essas cores, né? É por isso que eram cores, até quando a gente vê, dá para perceber que não são cores assim muito naturais, né? Isso que eram realmente feitas ali numa pós-produção, né? Assim, de forma manual. Então a gente vê, né, que as cores elas são meio muito vibrantes e são ali, né, meio manchadas e muito não tem muitos nuances, né, de sombra, porque eram feitos assim, pintados à mão mesmo. E todas essas histórias que ele criava, né, tinha essas fantasias, tinha essas técnicas que ele utilizava vindas ali do teatro e do ilusionismo. E aí, para criar esses efeitos no filme, ele fazia com os cortes também de cenas manualmente. Então a equipe, além de fazer, né, fazer essas cores, eles também cortavam ali com tesoura mesmo as cenas para poder fazer essas edições. Em 2011 foi feito um filme chamado A Invenção de Hugo Cabret, não sei se vocês conhecem, que mistura ali, né, ficção com fatos reais e conta um pouquinho da história do Méliès, né, desse início ali da criação do cinema, acaba mostrando muitos desses filmes que o Méliès fazia, como que eram feitos, e eles, para mostrar, né, essas cenas, mostrar esses filmes, em vez de utilizar ali os filmes, as filmagens originais do Méliès, que foram feitas na época do Méliès, eles fizeram refilmagens, né, dessas cenas. E aí a gente consegue observar, né, diferenças entre as cenas dos filmes que foram criados ali na época do Méliès e as cenas que foram refilmadas ali para o filme da Invenção do Cabret. Esse daqui, por exemplo, essa daqui é uma cena original de um filme do Méliès, e essa daqui, aqui do lado, a gente tem a mesma cena do mesmo filme, só que na refilmagem, né, que foi feita para a Invenção do Hugo Cabret em 2011. Então a gente consegue observar ali diferenças, né, não só da tecnologia da câmera, né, porque essa é uma cena que mostra, né, que foi gravada mesmo ali com uma câmera atual, mas também umas diferenças com relação ao figurino, com relação a cenografia também, ali os efeitos que ele colocou em cena, eles dão uma caprichada, né, um exagero um pouquinho. A estética mesmo, assim, da cena, ela é diferente, né, a gente consegue notar que apesar de serem cenas que mostram ali serem muito parecidas, elas têm diferenças assim visíveis de uma para outra. Isso porque cada filme ele foi feito para agradar o olhar do público de sua época. Então, por mais o Georges Méliès, quando fez esse filme, ele usou ali os equipamentos que ele tinha disponível, as técnicas que ele tinha disponíveis, e isso era suficiente para encantar, né, o olhar do público daquela época. Afinal de contas, eram pessoas, como a gente viu ali, que tinham acabado de ter os primeiros contatos com o cinema, ao ponto de, quando viram ali o primeiro filme do trem chegando na estação, acharam que seriam atropeladas, por mais que fossem o equipamento da época não mostrasse ali uma cena que fosse muito realista, mas a ideia, né, a sensação era essa, porque era algo muito novo ainda. Como esses efeitos já não são mais novidades, né, para o público de hoje em dia, para o público da Invenção do Cabret lá em 2011, eles precisavam fazer isso, refilmar esses filmes, resolveram, né, refilmar esses filmes, mas com uma estética um pouco mais atual ali, que não quebrasse tanto, né, a magia ali, o encanto
do cinema, enquanto das cenas, para que o público de 2011 pudesse se encantar com aquela cena e se surpreender também, da mesma forma que o público lá do Méliès se surpreendeu a primeira vez que viu. Então a gente tem essa diferença, né, no olhar do público, a gente está acostumado a ver coisas diferentes, então eles criaram ali essas modificações na estética mesmo das cenas quando fizeram essas refilmagens. Outra fase importante, né, questão importante se tratar, né, do cinema desse período é a questão do cinema mudo. E como um dos principais nomes que a gente vai ter nessa época, né, com relação ao cinema mudo, é o nome do Charlie Chaplin, que vocês já devem ter visto, já conhecem aí de outras referências, é um nome que é conhecido, né? E o Chaplin, ele era ator, diretor, compositor, roteirista, produtor e editor. Então ele fazia ali atuava em várias áreas ali do cinema, dos bastidores, além de estar, né, à frente ali na atuação. Os filmes do Chaplin, ele tem, né, como característica marcante essa questão do uso da mímica, né, e da comédia pastelão. Eram filmes de comédia, mesmo que tinham ali algumas cenas tristes, algumas cenas de drama em alguns de seus filmes. A maioria, né, eram filmes que eram voltados ali para comédia, que faziam ali, muitos faziam críticas, né, à sociedade da época, mas sempre ali com esse tom cômico e utilizando ali da mímica, né, afinal de contas, né, os filmes mudos não tinham a captação do áudio para poder se ter mais esse recurso ali de transmitir a emoção através da voz. Então eles tinham, né, a atuação, ela era um pouco diferente do que se é hoje em dia, ela era um pouco mais exagerada, justamente para ajudar ali a transmitir essas emoções dos personagens. E aqui no caso dos filmes do Chaplin também é para ajudar a dar um tom cômico a mais ali nas cenas. Então, né, no cinema mudo, como a gente estava falando, né, as falas, por não ter, né, essa captação do som, as falas elas apareciam escritas e intercaladas ali em cards, né, intercalados com as cenas do filme. E a atuação, né, como eu falei, ela era mais expressiva. E essa questão também de ser um cinema mudo enfatiza aquela importância da trilha sonora, que a gente já falou em algumas aulas anteriores aí, quando a gente estava falando sobre música. Então, a importância da trilha sonora aqui para dar o tom da cena, para ajudar a transmitir, né, ali a emoção do personagem, ela era ainda mais importante que nesse período do cinema mudo. Então, como nós vimos ali, né, nesses trechos dos filmes do Chaplin, a gente conseguiu ver ali essas características que eu falei já do cinema mudo e também essa questão tanto da atuação e também da importância da trilha sonora. Quando a gente tem, né, a transição ali do cinema mudo para o cinema falado, a gente vai ter, né, essas adaptações, essas modificações. Alguns atores acabam saindo ali da área da atuação porque não conseguem se adaptar, outros já conseguem se adaptar melhor ou tem uma performance ainda melhor ali nos filmes falados. Então a gente vai ter também modificação ali com relação, né, a essa nova
essa nova tecnologia ali de conseguir captar sons, né? O Chaplin mesmo fez vários filmes também falados que são muito importantes até hoje. E a gente vai ter também a possibilidade de fazer produções de filmes musicais também. Isso ganha... A gente tem, né, A Noviça Rebelde, o Cantando na Chuva, que são filmes ali importantes ali desse período do cinema. Então a gente vai ter essas modificações, né, que ocorrendo ali com a transição do cinema mudo para o cinema falado. Com o passar dos anos, né, a gente vai ter muitas modificações e evoluções, principalmente ali na tecnologia com relação ao cinema. Então, a própria forma de atuar, ela vai continuar se modificando com o passar dos anos, a forma como as histórias são contadas, os temas, né, que histórias vão ser contadas, também vão se modificando, né, a gente vai ter aí, nos últimos anos, muitos cinemas de super-heróis sendo feitos, outros momentos em que essa já era um tipo de história que não tinham, né, acertado a mão ainda, não era muito bem feito. Outros momentos em que filmes, né, mais de fantasia estavam em alta. Então a gente vai ter filmes políticos, filmes críticos, a gente vai ter essas modificações nos temas, a gente vai ter modificações nessa tecnologia, né, vai nos permitir fazer cada vez mais efeitos, né, especiais, até a gente vai poder vendo, né, a evolução conforme a gente vai vendo filmes, né, de diferentes décadas, a gente consegue ver a evolução, né, dos efeitos especiais, em como isso foi se modificando com o passar do tempo. Isso também vai aparecer no cinema de animação, por exemplo, que também já estava sendo feito ali naquela época, começando ali, né, com algumas experimentações também, e isso continua, né, se modificando até hoje. Na semana que vem, então, a gente dá continuidade a esse conteúdo. Por hoje eu vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem, né, alguma dúvida ou alguma questão, podem entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula.